cara. Um ano muito complicado. Eu, na realidade, eu tava no Corinthians e assim, o Vasco tava com dificuldade de conseguir executivos que trabalhassem. Naquele momento eu não pensava em trabalhar no futebol profissional. Eu gosto muito do trabalho da base, né? Hoje tanto faz, né? Você estando no mercado, você vai para onde te chamarem, você vai estudar o projeto e vai entender se é positivo ou não. Mas naquela época não, eu estava lá no Corinthians, enfim, não tão tranquilo, mas era um trabalho que poderia ser feito e tal. E eu acho que o Vasco me convoca. Tipo assim, pô, cara, dá pra tu ajudar aqui? Dá pra ajudar. Na realidade, quando eu fui pro Corinthians, eu fui meio que sem querer ir, né? Como assim? Meu coração tava aqui. Eu não queria ir. Então por que você foi? A proposta era irrecusável. Irrecusável. Entendeu? Teve uma primeira proposta que eles fizeram e aí eu não aceitei. O Vasco melhorou tal a situação e depois eles fizeram uma outra muito maior, né? Então eu aí não fiz leilão nem nada, fui ao Salgado, conversei com o Pássaro na época também, mostrei para eles que era um projeto que achava importante profissionalmente também sair do Rio um pouco, né? Até ali eu só tinha trabalhado em clubes do Rio. E eles entenderam perfeitamente isso. O Salgado me ligou, conversou comigo, o Adriano me ligou, conversou comigo e tal. A ideia era ter um executivo acima de mim, né? Mas eles queriam inicialmente eu ajudando ali como um gerente de futebol. Eu falei, tá bom, sem problema, eu vou. Pô, mas você sabe que vai ser difícil, não tem dinheiro, não sei o quê. Não, tudo bem, vamos lá, eu encaro o desafio. Eu devo isso ao Vasco. Eu devia isso ao Vasco. O Vasco, de alguma forma, tinha me ajudado profissionalmente, né? Quando eu vou em 2018, eu fiquei muito grato ao Vasco por acreditar no meu trabalho. Naquele momento, eu estava trabalhando na Secretaria de Esporte, né? Então, eu devia isso de alguma maneira. Por isso, eu encarei esse desafio. Foi um ano muito difícil. Não tinha dinheiro. Não havia dinheiro. E como é que você fazia pra negociar? Porque eu lembro de uma fala... Zé Ricardo fala assim, nunca levei tanto não, ele chega numa coletiva e fala que nem na época de jovem ele tomava tanto não, assim. Foi assim mesmo? Foi. A gente tentou muito jogador. Pra você ter uma ideia, cara, eu tenho a lista. O Cruzeiro foi campeão, né? 8 jogadores que estavam no Cruzeiro, a gente tentou trazer. E tomou não de... Lógico que você tomou não de todos que eles foram pro Cruzeiro. Tomamos não de todos que foram pro Cruzeiro. Mas tem algum jogador assim que você... Hoje que já subiu, enfim, já passou o tempo, você pode falar. Mas teve algum assim que você ficou chateado? Que, pô, você queria muito contar com aquele cara e acabou que ele não veio? Não consegui o Edu. O Edu atacante? O atacante, quando a gente foi no Edu, o Edu já tinha fechado com o Cruzeiro. E o Edu queria vir pro Vasco na época. Porque ele tava... ele é Vasco, né? Ele queria jogar no Vasco. Mas, infelizmente, eu cheguei atrasado. E aí, um outro jogador que a gente não trouxe, que depois eu me arrependi um pouco, foi o Pedro Raul, por incrível que pareça, né? Porque ele teve um ano fantástico no Goiás, né? E o Pedro Raul, na época, viria emprestado, a gente pagando somente o salário dele, né? Então, esses foram jogadores assim que a gente... Mas teve outros, cara, teve outros. Foram muitos jogadores que a gente tentou. A gente tentou fazer um time mais forte do que na realidade tinha. Mas na minha cabeça, e isso eu falei pro torcedor o tempo todo, a gente tinha que ter um time competitivo. De homens, verdadeiros homens ali. Porque a dificuldade seria grande mesmo, né? Ainda mais sem grana. Então, assim, competir. Era importante que todos competissem. E todos eles foram muito profissionais e muito homens, né? Muito. A gente sobe por conta desses caras, porque esses caras, porra, teve um momento que a gente teve que fechar o grupo dentro, falar, cara, somos nós, entendeu? Vamos fechar aqui, vamos fazer o trabalho e esquece o que está acontecendo lá fora. E teve momentos muito difíceis no decorrer, né, cara? Chegou um momento que você ficou com medo de não subir? Pô, não, cara. Você tinha certeza que... Eu tinha certeza que a gente ia subir. Nem quando a gente perdeu pro Sampaio Corrêa. Nem quando perdeu pro Sampaio Corrêa? Nem quando perdeu pro Sampaio Corrêa. Eu conversei com o Jorginho na época, eu falei, cara, nós vamos subir, cara. Nós vamos ganhar lá em Itu. Houve sempre muito positivismo lá dentro do CT. De todos os profissionais, de todos os jogadores. E a decisão de ir para Itu mais cedo, exatamente para se isolar daquele momento do inferno que virou, né, cara? Porque, pô,
Você estava com o acesso na mão, aí perde o jogo da forma como perdeu. O empate dava o acesso, né? E a sensação que fica é que, pô, ferrou, né, cara? Pô, não, essa não foi a sensação. Nem nossa, nem dos jogadores. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!